Nós estamos numa série de mensagens que Deus colocou no nosso coração, cujo tema é Escolha Ser Filho. Se você não tem acompanhado essa série de mensagens, hoje nós estamos na 5ª mensagem dessa série. Eu convido você, está tudo disponível no nosso YouTube, você pode passar por lá e vai receber e conectar o que Deus está falando aos nossos corações. Hoje eu quero concluir a mensagem cujo tema é Deus Pai. Esse é o 3º final de semana que nós estamos falando sobre Deus Pai. E aí eu quero compartilhar com você Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, está projetado para nós. Peço que vocês... Tá, então não tem o fundo? Tá. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Essa palavra também é traduzida pela palavra autoridade. Também é traduzida pela palavra direito. Poder, autoridade e direito. Que você recebe, desfruta, alcança, quando você é alcançado pelo Evangelho de Jesus. Jesus disse que todo aquele que o receber, ele tem esse direito. Ele tem essa autoridade. E ele tem esse poder de ser filho de Deus. Nós viemos, ao longo dessa caminhada, falando sobre paternidade e sobre orfandade nesse tempo. J.I. Parker, um dos teólogos contemporâneos mais respeitados que existiu, disse assim: se quiser julgar até que ponto uma pessoa decidiu, uma pessoa entendeu o que é o cristianismo, descubra o valor que ele dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como Pai. Se você quiser julgar a que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra o valor que essa pessoa dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como Pai. Ele diz mais: se este pensamento não dominar, não controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. Você sabe que as nossas atitudes, as nossas ações e reações, elas estão revelando o que nós carregamos de nossas convicções. É isso que J.I. Parker está dizendo. Se você não se comporta como um filho de Deus, ou seja, você não está dominado e controlado como um filho de Deus, você não entendeu o que é o cristianismo. Pastor Fabiano Ribeiro e pastora Leila, escrevendo o seu livro, Paternidade Bem Resolvida, ele diz assim, escrevendo o seu livro, Escolha Ser Filho, eles dizem assim: uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade. Ou seja, uma percepção e um sentimento
de não inclusão, de não pertencimento, derivado de uma mentalidade distorcida. Desde 2016 eu tenho estudado sobre esse assunto. Estudado com profundidade sobre paternidade e sobre filiação em Deus. E eu já aprendi, já descobri muitas coisas. E uma delas é que a maior estratégia de Satanás é quebrar a paternidade na vida de um ser humano. Porque ele quebrando a paternidade na vida do ser humano, ele vai quebrar a possibilidade da pessoa relacionar-se com Deus da maneira correta. Isso vai implicar na forma como ele vai perceber-se na sua identidade. Pensando sobre paternidade e filiação, e sobre o que Deus é para nós, e Ele é Pai, Jesus nos ensina isso, a palavra nos ensina isso, em vários lugares, você vai aprender isso hoje. Eu entendi que, se existe alguma área da sua vida que você não consiga ver com esperança, você está sob influência de mentiras. Como assim? Como assim? É porque você não conseguiu ver o Pai nesse lugar. Se existe alguma área na sua vida que você não consegue notar, perceber a esperança, você não viu Deus nesse lugar. E você está sob influência de mentiras, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A pergunta que eu quero fazer a você hoje, uma delas é: como será possível estar fascinado por Deus Pai se você desconfia do amor dele por você? Há uma incoerência gigantesca nisso. Não é possível você desenvolver uma intimidade com Deus, com o Pai, desconfiado dele. E da onde vêm as nossas desconfianças? Vem da nossa falta de conhecimento de quem Ele é. Por isso você precisa conhecer quem Deus é, para curar a sua orfandade. E aí toda desconfiança ela está relacionada à sua orfandade e não ao caráter do Pai. O problema não está no Pai, está na orfandade que está visitando o nosso coração. É por isso que hoje eu quero conversar com você, eu quero compartilhar com você sobre as marcas do Deus Pai. As marcas do Deus Pai. Quem é o Pai? O que Ele faz por nós? Como Ele nos vê? Como Ele nos percebe? Quais são as promessas do Pai para o seu filho? E a primeira coisa que eu aprendo com Deus Pai é que Deus Pai ama. A primeira marca do Deus Pai é que o Pai ama. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho. O motivo de Deus ter enviado Jesus a nós foi o seu amor. Não é possível um filho desconfiar do amor do Pai, tendo consciência de o quanto ele foi amado. Quando preparava essas mensagens, essas 3 últimas mensagens que eu tenho pregado aqui, isso mexeu muito com o meu coração, sobre a maneira como eu estou olhando, estou vendo, estou percebendo Deus. E eu percebo Deus a partir da forma como eu reajo. Deus nos ama, o Pai nos ama. Como eu posso desconfiar das intenções dele? Como
Como eu posso me avorar na loucura de querer conduzir a minha vida do jeito que eu entendo? Deus me ama tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer em meu lugar. Precisa de uma prova maior. João 3,16 nos mostra onde Deus é flagrado amando. O verso 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que moveu Deus Pai foi o amor. Quando as vozes lançam desconfiança no seu coração, essa não é a voz do Espírito Santo, essa não é a voz do Pai, essa é a voz da orfandade que está visitando sua vida. Os pastores Fabiano e pastora Lélia dizem assim: um filho, ele não hesita a se aproximar do pai, porém filhos com mentalidade de escravo terão dificuldade de fazer. Como encontramos na parábola do filho pródigo, há raízes para essa luta. A distância do filho mais novo foi resultado de uma atitude desafiadora, cheia de vontade própria. A distância do filho mais velho, por sua vez, foi consequência de uma atitude de autojustiça e legalismo. Há muitas situações em que a mentalidade escrava predomina sobre a mentalidade de filho. E sabe o que está por trás? É porque eu não consigo ver o pai me amando. E aí eu quero te ser bem sincero. Se você não está vendo o pai amando você, o problema não é o pai, é você que não consegue acessar o amor dele. Eita Deus! Aleluia! Há algum problema no pai? Não. Então onde está o problema? O órfão não acessa o coração do pai, porque ele não se percebe no lugar de filho. Primeiro, marca do Deus Pai é que Ele ama. Segunda marca do Deus Pai, Ele adota. Deus Pai adota. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz: mas todos, quando receberem, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, isso aos que creem no seu nome, não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade do Pai, da vontade do Espírito, da vontade de Deus. O que esse texto está nos dizendo é que nós fomos adotados, então, portanto, o Pai adota. Você já reparou na dinâmica da adoção? Como é a dinâmica da adoção? Os pais geralmente escolhem quem adotar. Em Jesus, nós somos adotados. Isso precisa preencher o nosso coração de sentido, de significância. É nele que nós somos adotados. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, eu amo esse texto. O texto diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Sabe o que esse texto está dizendo? Está falando para mim e para você que o plano da salvação, o propósito, é nos levar para a paternidade de Deus. Tudo que Cristo fez por nós, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua oferta, toda a sua entrega, é para te conectar ao Pai, é para você ser adotado por Ele. Por meio dele eu sou adotado por Deus. O Pai adota. Como eu posso desconfiar daquele que resolveu me acolher, envolver comigo do jeito que eu sou?
Estava tudo perfeito quando você foi adotado? Na minha vida não estava. Pelo contrário, eu estava perdido, distante. E mesmo assim, Ele me adotou. Terceira marca do Pai: o Pai abençoa. O Pai ama, o Pai adota, o Pai abençoa. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus Pai. Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo: já aconteceu, o Pai te abençoou. Rapaz, eu estava pensando sobre isso, e isso mexeu muito comigo. Como é que alguém consegue se perceber sem valor, desprestigiado, com tanto amor assim? Deixa eu ensinar para você o significado da palavra abençoou aqui no texto. O significado da palavra, a palavra abençoou no grego é eulogel, que significa fazer prosperar, tornar feliz, favorecido por Deus. É assim que o dicionário Strong traz para a gente a interpretação dessa palavra. Quando Paulo está dizendo que o Pai te abençoou, o texto está dizendo para nós que Ele promoveu bênçãos sobre nós, e essas bênçãos são fazer próspero, tornar feliz, tornar favorecido perante Ele. Como é que eu consigo me ver desprestigiado? E aí eu quero que você preste atenção, porque o tempo verbal aqui está no passado. E isso é muito importante na forma como você se percebe como filho. Sabe qual é o significado? A bênção de Deus não depende da sua performance. Ela já aconteceu sobre a sua vida. Eu vou repetir. A bênção de Deus não depende da sua performance. A bênção dele sobre você não depende do que você faz. Ele já abençoou. Já aconteceu. Não há nada que eu possa fazer para Deus me abençoar mais ou me abençoar menos. Essa bênção aqui, ela já aconteceu. Por quê? Porque é a marca do Deus Pai abençoar. Como é que você pode se sentir assim tão sem valor? Eu sou a pessoa mais abençoada, porque o meu Pai me abençoou. Queridos, você precisa ler o livro Fecha a Matraca, do Steve Furtick, para você entender quando as vozes estão silenciando a voz do Pai no seu coração. Você aprender a lidar quando as vozes querem gritar e acender a sua orfandade. Você precisa aprender a ferramenta de silenciar a voz do mundo, a voz da carne, a voz do diabo na sua vida. Deus já me abençoou. Eu já vivo, eu sou abençoado. O Pai olha para os seus filhos e vê Jesus. Com isso, seu favor se instala. Como é especial ter uma atmosfera da bênção de Deus, do favor de Deus, do olhar de Deus, da intervenção de Deus. Nem no deserto Israel ficou sem isso. Independente da estação em que você está, creia, você é abençoado. Eu não estou vivendo uma vida que serei abençoado. Eu já sou. O meu Pai já me abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus.
Quarta marca do Pai, o Pai acolhe. O Pai acolhe. Quando eu fui preparar essa parte, eu fiquei lembrando da forma como Jesus acolheu todas as pessoas que vieram a Ele. Jesus nunca virou as costas para ninguém. Você percebeu isso? Por quê? O Salmo 68, verso 5 é lindo. Diz assim, ó: Pai de órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa morada. Salmo 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Pai acolhe. Essas são verdades que precisam fazer parte da nossa vida, do nosso ser, completamente. São verdades como essa que nos fazem superar a dor relacional, as desconfianças, os medos, as preocupações. O amor do Pai é superior, o amor do Pai é completo, o amor do Pai é perfeito. E está disponível a todos os filhos. Sabe uma das coisas mais lindas que nós encontramos no Pai? É que o Pai não tem filho predileto. O Pai não tem filho predileto. Ele nos amou da mesma maneira. Ele acolhe todos quanto voltarem para Ele. Não está nada, não há nada que esse amor não possa preencher, não possa curar. Ele é pleno. Então vá à direção do Pai, sinta acolhido de uma maneira singular. Pare de deixar-se conduzir pelas desconfianças de todas as dores que você viveu. Leve suas dores ao Pai. Ele tem o bálsamo da cura que te traz segurança e paz. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você pode ficar tranquilo. É uma escolha. E sabe como é essa escolha? É a escolha de se portar como um filho. Ele te acolhe. Ele não vira as costas para você. Ele não te abandona. Sabe o que o salmista está dizendo? Até o seu pai e a sua mãe pode virar as costas para você, mas o Senhor vai te acolher. Sabe o que ele está dizendo? Tem muitas pessoas que vão desistir de você, mas o Senhor te acolhe. Hebreus 13, 5 diz: eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. A pergunta que eu faço é: você acredita nisso? Então viva crendo nisso. Que as suas ações e reações sejam o reflexo dessa verdade na sua vida. Quinto, Deus Pai protege. Deus Pai protege. João capítulo 10, versículo 28 a 30 diz: eu sou a vida eterna. Eles nunca perecerão. Ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos. E da mão do Pai ninguém pode arrebatá-los. O Pai e eu somos um. Isso precisa fazer sentido para você, não é possível. Em paz me deito e eu posso pegar no sono, porque o meu Pai mantém-me seguro. O salmista diz: nem dorme nem cochila o guarda de Israel. Por que você está tão desesperado? Deixa eu te lembrar o que o Pai faz. O salmista, no Salmo 91, diz assim:
1000 cairão à sua direita, 10.000 ao seu lado, e você não será atingido. Davi, no Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque eu sei, tu estás comigo. Eu estou assistindo com o Mateus a série SWAT. Tudo a ver com a minha história de vida, né? Já chorei tantas vezes lembrando das experiências que eu vivi quando policial. E eu quero dizer para você, não é uma polícia tão especializada como aquela que é capaz de te manter seguro, não. É o seu pai que te mantém protegido. Se o seu pai te mantém protegido, quem é que pode vir contra você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso. Você consegue olhar para essa frase, essa afirmação e se perceber nela? Aquele que habita pode dizer. Aquele que habita. É porque a gente está tão viciado a ler a Bíblia como ler um gibi, que a gente não presta atenção no que ele está dizendo. Aquele que habita. Ele está dizendo assim, é esse que pode dizer. Quem mantém, quem permanece, pode dizer. Pode dizer o quê? Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu já disse, já ensinei a você, e eu quero te lembrar essa noite, a palavra refúgio aqui no hebraico, o que ela significa? Lugar secreto onde você não pode ser encontrado. Há um lugar, e esse lugar é o Pai, e o Pai é aquele que te esconde, que você não pode ser encontrado. É por isso que o salmista no Salmo diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Pai está me protegendo. Quem é pai aqui, eu tenho certeza que em algum momento viveu essa experiência. Eu vivi com os meus 3 filhos, de colocá-los sobre uma mesa, estender os braços e eles pulavam. E eu segurava. Colocava lá, quantas vezes eu fazia isso? Eles pulavam todas as vezes, sabe por quê? Porque filho confia. Filho confia, porque sabe que o pai vai proteger. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você só pode se sentir seguro com o Pai. Não é o dinheiro que você pode ganhar que vai te manter seguro. Não é uma conta no azul que vai te manter seguro. Não é um plano de saúde que vai evitar você ficar doente. E quando você não pode pagar um plano de saúde, como é que faz? Deixa eu te contar uma coisa. Até 2016 eu sempre tive plano de saúde. Mas quando nós decidimos plantar a igreja, não tínhamos condições de ter um plano de saúde. Nem pagar, e a igreja não podia pagar para a gente. A gente ajoelhou em casa. Eu estou ensinando as chaves para vocês. A gente ajoelhou em casa e disse assim, o Senhor é meu seguro-saúde, Pai. O Senhor sabe que eu não estou agindo com negligência, eu não tenho como pagar. O Senhor pode nos guardar e nos proteger? O Pai tem nos protegido. O Pai tem nos protegido. Vale a pena confiar no Pai. Caminhando para o fim. Vamos lá? Mais algumas coisas que o Pai faz. Outra marca do Pai, o Pai compadece. O Pai compadece. Salmo 103, versículo 13. Tão compassivo é o Senhor para com aqueles que o temem, como um pai é para com seus filhos. Eu fui ministrar nessa sexta-feira na Igreja Batista Graça e Paz, e eu falei sobre paternidade, sobre identidade e paternidade. Eu terminei de ministrar sobre esse assunto,
O pastor Luiz, meu amigo, pastor da igreja, me procurou, sentou do meu lado e disse assim: mano, por que as pessoas não nos ensinaram isso quando nós iniciamos nossa caminhada de fé? Parece que tudo que aconteceu foi para distorcer a nossa visão de quem nós caminhamos. Olha só o que a Bíblia diz: tão compassivo é o Senhor para com aqueles que o temem, como um pai é para com seus filhos. A compaixão, ela envolve a ira de Deus ser controlada e satisfeita em Jesus. Tudo por amor a nós. A compaixão envolve a sua identificação com nossas limitações, a sua identificação com nossas dores, com nossas perdas, com nosso sofrimento. Jesus é a expressão perfeita de Deus, e Deus sentia compaixão pelas multidões à sua volta. Para ele, elas eram como ovelhas sem pastor. A compaixão de Jesus era sentir nas entranhas a dor alheia. É assim que o Pai percebe e sente a nosso respeito. Você acha que Ele é indiferente às dores que você passa, às decepções que você passa? Você acha que Ele é indiferente a tudo que está acontecendo na sua vida? Preste atenção, o Pai compadece. Ele está vendo, Ele está agindo. Jesus está intercedendo por nós, e é por isso que podemos andar sem culpa, sentir protegido da sua ira sobre a sua intervenção. Deus Pai te valoriza. Ele te valoriza. Mateus 6:26 e Jeremias 31:3 diz assim, primeiro texto: olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês as alimenta. Você não vale muito mais do que elas? Me ajuda. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você não vale mais do que uma erva? Eu estava prestando atenção nos detalhes, o meu olhar está voltado para tudo aquilo que diz a Bíblia sobre paternidade e filiação. Não tem jeito. E eu lendo esse texto, quantas vezes já li, já preguei sobre texto, e aí agora eu paro aqui diante desse texto e percebo a pergunta que é feita. E a pergunta que é feita é: o Pai. Sabe o que ele está dizendo? Olha para mim e me veja, me perceba como eu quero ser visto. Saia da prisão. A única forma de sair da prisão é se perceber como filho. E para se perceber como filho, eu preciso conhecer quem é meu Pai. Jeremias 31:3 diz: eu a amarei com amor eterno, com amor leal a atrair. Nunca vai mudar, nunca vai mudar, nunca vai mudar. O amor dele é eterno. Uma das definições de valor, querido, de valor, guarde isso no seu coração, é preço elevado. Valor significa preço elevado. Eu preciso dizer isso para você, me perdoe, mas não se rebaixe. Sim, você tem um preço elevado para o Pai. Foi por isso que Ele enviou o que tinha de maior valor para você, seu filho. Você não é qualquer um, não. No meio de 8 bilhões de pessoas, você é o único, admirável, feito à imagem e à semelhança de Deus para um fim honroso. Se você se vê assim, o problema é seu.
eu tenho valor, meu Deus morreu por mim. Melhora a sua autoestima, pelo amor de Deus. Jesus não morreu, não foi por um animal, não. Morreu por você. Se perceba nesse amor, se valorize. Como é que pode alguém falar uma coisa dessa? Não leve uma vida distante do seu valor pessoal. Quem não se ama, não entende o quanto é amado pelo Pai. Renda-se a esse amor. Valorize. Deus Pai encoraja. Ele encoraja. Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se ofenda com suas repreensões, porque o Senhor disciplina a quem ama. Como um pai corrige um filho amado. Encorajar aqui nesse ponto significa a capacidade do pai valorizar o que você tem de melhor. Algo que veio dele para você. E expor para você o que você precisa corrigir. Há pessoas confundindo o amor de Deus e vivendo sem temor algum. Discursam como filhos, mas vivem como órfãos. O padrão do discípulo de Jesus é o padrão de Cristo. Gálatas 4:19 diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O que na sua vida não combina com a realidade de sua filiação espiritual? Eu queria que você pensasse sobre isso. O que na sua vida não combina com a realidade de um filho espiritual? Reveja isso, corrija isso. O amor cobre uma multidão de pecados, segundo Tiago, mas tudo deve ser precedido de temor e arrependimento. Tem gente que nunca mudou, porque nunca se arrependeu. Pai consola. Meu Pai consola. Segundo Coríntios 1, 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de todos do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Sabe por que você enfrenta a luta? Para você ser consolado pelo Pai, e você ter a expertise de ser um consolador. Está estranho? É preciso cantar. Porque quem canta vê o céu se abrir e arrebentar as portas das prisões. Rick Vilodas diz assim, costuma dizer que somos tão doentes quanto o nosso segredo mais doentio. Chuck Pierce diz: Satanás sabe que se no nosso espírito alguma vez der conta de tudo que Deus tem, nós nos tornaremos uma arma em suas mãos e teremos autoridade para nos opor ao mal com grande força. Você acha que Satanás não sabe que a sua cura vira credencial no reino de Deus? Por isso que ele quer manter você como escravo na sua dor. As nossas cicatrizes nos dão autoridade no reino de Deus. Toda vez que eu submeto a um processo de cura, eu estou me colocando como um agente de Deus, transformador daqueles que estão adoecidos pelas mesmas dores que eu vivi. E eu preciso que você entenda uma coisa: só curado cura, doente adoece.
O ambiente fica todo adoecido. Deus Pai guia. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra guiado aqui no original é pego pela mão e conduzido até o destino final. Deus Pai guia. Eu quero te fazer uma pergunta. Que voz você tem ouvido? Quais as vozes você tem escutado? O que tem ecoado no seu coração? Você está ouvindo a voz do seu Criador e Pai? Ou você está ouvindo outras vozes? Viver é lidar com narrativas. O diabo, na tentação que fez a Jesus, falou. Mas ele não sabia que os ouvidos de Jesus estavam aferidos, calibrados, sintonizados com o Pai. Se os teus ouvidos estiverem sintonizados com o Pai, você não dá atenção a outras vozes. Mateus 3, versículo 17, 16, 17 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Quando você está sintonizado com o Pai, a voz que você escuta é a voz do Pai. Outras vozes não ecoam no seu coração, outras vozes não perturbam a sua alma, porque você escuta a voz do Pai. Por último, Deus Pai empodera. O Pai empodera. Lucas 11, versículo 11 e 13 diz: qual pai entre vocês? Olha só a pergunta. Qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você podia fazer essa oração. E eu me lembro às vezes que eu orei, e ainda oro: Espírito Santo, qual é o lugar no Senhor que eu ainda não conheci, eu quero chegar lá. O que do Senhor ainda não experimentei, eu quero isso para a minha vida. Se eu fosse descrever para vocês o que eu vivo com Ele. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Atos 1:8. Mas receberão poder quando receber o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Preste atenção, os filhos são empoderados para viver seus destinos traçados pelo Pai. Eu vou repetir, os filhos são empoderados para viver os seus destinos traçados pelo Pai. Ao mesmo tempo, eles são empoderados para levar a cultura do reino de Deus onde forem.
A obra de trazer os filhos de volta para casa, à mesa do Pai, ela não deve parar. Por isso, quando eu me posiciono no lugar de filho, eu contagio, eu sou um instrumento de Deus, para que outros filhos experimentem a paternidade de Deus também. 1 João 4, 13 a 15 diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E eu concluo te lembrando da frase que eu iniciei essa mensagem, as duas. Primeira frase: se existe alguma área na sua vida que você não vê com esperança, você está sob influência de mentira. É porque você não está vendo o Pai neste lugar. Se existe algum lugar na sua vida que você está com medo, é porque você não está vendo o Pai lá. Se você está com medo do seu futuro, é porque você não foi capaz de ver o Pai lá. Se você está desorientado, é porque você não está ouvindo a voz do Pai. Se você está desesperado, é porque você não está desfrutando do consolo do Pai, do conforto do Pai, da compaixão do Pai. Se você está perdido, desorientado, sem saber o que fazer, é porque você não está desfrutando da direção do Pai. Saia da influência de mentiras. O Pai te consola, o Pai te guia, o Pai te protege, o Pai te ajuda, o Pai te auxilia, o Pai compadece, o Pai te empodera, o Pai te encoraja, o Pai cuida de você. Se existe algum lugar, se você quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra qual é o valor que lhe dá de ser filho de Deus e de perceber Deus como seu Pai. Vamos ficar de pé? Eu quero orar e encerrar essa celebração com essa oração. Eu tenho cantado durante a semana, várias e várias vezes, a música que tem estado em número 1. Eu tenho certeza, quando o Spotify mandar para mim o relatório do que eu tenho ouvido, essa música vai estar em primeiro lugar.